Inutilia truncar, aurea mediocritas, locus ameno, fugere urbi, carpe diem. Princípios greco-romanos que fazem referência à antiguidade clássica e são retomados pelo arcadismo. Por isso que nós estamos nesse ambiente mais natureza, mais paisagem, com esse vento no rosto delicioso, mas para a gente refletir um pouquinho sobre o que foi o arcadismo. Esse movimento literário pós-barroco, que é a contradição desse barroco conflituoso, e vem à tona aí todo um processo de modificação de concepção, que é a perspectiva do antropocentrismo, do racionalismo, do bucolismo, desse equilíbrio do homem com a natureza e dessa perspectiva de viver uma vida simples, natural, sendo poetas, pastores e pastoras. Ou seja, nós vamos perceber a simplicidade, né? Uma objetividade em todas as produções artísticas. O arcadismo me pede pra ir tão longe, longe da cidade, da confusão. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos friogeiros e dos sóis queimados. Aqui eu tenho Dirceu dizendo a Marília quem ele é. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela. Graças à minha estrela, eu vi o meu semblante numa fonte. Que amor é esse? Dirceu declara-se a Marília e meio que tenta convencer Marília que ele é um bom partido, ele tem seu próprio gado, ele cultiva aquilo que ele vai consumir. É assim que Dirceu tenta mostrar a Marília que é um bom partido. Ele canta a sanfonia dele, ele cultiva tudo aquilo que ele necessita para viver e ele diz Marília bela, porque essa é uma das mulheres mais lindas da literatura brasileira. É por isso que nós vamos perceber, e aí vem comigo para analisar todo esse processo, né, de construção arcade, de um mundo ideal, de um mundo que é perfeito. Não é esse que está fazendo barulho aqui atrás, não, cheio de carro passando, mesmo a gente estando aqui, né, nessa praça, que mesmo tendo esse som dos passarinhos, ainda assim não é um lugar tranquilo, nem um lugar ameno, viu? Não é cheio de inutilidades. Eu ainda tô com o meu celular aqui, eu ainda tô necessitando de alguns apetrechos, brincos, ou seja, nós ainda temos muitas inutilidades. Nós ainda não vivemos em um lugar ameno, exatamente por isso, porque Arcade significava isso, esse lugar ideal na Grécia, no Peloponeso, um lugar inatingível, um lugar inalcançável, um lugar utópico. E esse resgate dessa utopia e desse idealismo que os poetas Árcades vão trazer no texto. Eles vão se imaginar pastores, vão usar pseudônimos, não só Tomás Antônio Gonzaga, mas Cláudio Manuel da Costa também. Já me enfado de ouvir esse alarido, com que se engana o mundo em seu cuidado. Quero ver entre os peles e o cajado se melhora a fortuna de partido. Canse embora lisonja o que ferido, da enganosa esperança anda magoado. Que eu tenho de acolher-me sempre ao lado do velho desengano apercebido. Aquele adore as roupas de alto preço, um siga a ostentação, outro a vaidade. Todos se enganam com igual excesso. Eu não chamo a isto já felicidade. Ao campo me recolho e reconheço que não há maior bem que a soledade. Cláudio Manuel da Costa, praticamente um pré-romântico para alguns críticos, nos traz aí nesse soneto uma perspectiva quase pessimista da cidade, do urbano,
né, daquilo que seria a preocupação com as vestimentas, com as roupas, com luxo, com dinheiro, preocupações inúteis, segundo a poesia de Cláudio Manuel da Costa. Ele diz que a felicidade não vem disso, por isso que nos últimos versos ele diz que ele vai, né, se recolher para o campo, porque lá ele vai encontrar a real felicidade e o sentido para sua existência. Por isso, vida simples, naturalismo, fugere urbi, inutilia troncar, áurea medíocre. E aí a gente vai perceber locus ameno. E quando Cláudio Manuel da Costa traz essa percepção nas obras que ele introduz a filosofia árcade, essa filosofia da ilustração, ele vai nos mostrar, na verdade, essa quebra de paradigmas, que é a idealização de um mundo não urbano. É um mundo que vai ser tranquilo, ameno e simples. O arcadismo não foi só essa exaltação da natureza, da vida simples, né? De uma vida amena, não. Foi também uma forma de crítica. É por isso que nas poesias satíricas, Tomás Antônio Gonzaga vai usar o pseudônimo de Critilo para escrever a Doroteu Cláudio Manuel da Costa. Por quê? Por que isso? Porque eram dois inconfidentes, né? Faziam parte da Inconfidência Mineira, estavam ali contra a coroa portuguesa e a exploração do Quinto, e tudo isso foi inspiração para Tomás Antônio Gonzaga escrever cartas, né, em que tanto eles utilizam o pseudônimo quanto o próprio nome do Brasil, Vila Rica, na época, vai ser substituído pelo Chile. E aí ele escreve ao amigo Doroteu na primeira carta. Ele diz: em que se descreve a entrada que fez fanfarrão em Chile. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa as pestanas carregadas. O pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo, teu critilo é quem te chama. Ergue a cabeça, dá engomada fronha. Acorda, se ouvir queres coisas raras. Que coisas, tu dirás, que coisas podes contar que valham tanto quanto vale dormir a noite fria em mole cama? Quando salta a saraiva dos telhados e quando o sudoeste e os outros ventos movem dos troncos os frondosos ramos? E é doce esse descanso, não nessa. A primeira carta, dizendo que ele reconhece que viver na tranquilidade é uma coisa muito boa, que dormir é uma das melhores, né, coisas da vida, de estar tranquilo. Mas olha que não, você tem que acordar, abre, limpa os teus olhos e olha, abre os ouvidos e escuta também, Critilo, né? Fala para Doroteu isso. Por quê? Porque ele precisa ouvir o que está acontecendo no Chile. E ele diz: prezado amigo, também gosto de estar amadornado, mal ouvindo. Mas ele diz, olha, leões com pés de pato, verás voarem tigres e camelos, e verás parirem homens e nadarem os roliços penedores sobre as ondas. E ele diz: escuta a história de um moderno chefe que acaba de reger a nossa Chile. E é a partir disso que ele vai contar para Doroteu todas as mazelas que Vila Rica vai vivenciar nessa má administração pública. No arcadismo vocês também irão encontrar a poesia épica, essa poesia que vai ovacionar heróis, vai criar essa perspectiva de inspiração camaniana, em que Basílio da Gama, né, vai trazer em Uruguai toda a caracterização de uma das primeiras formas de apresentação do indígena, né, em que esse grupo de indígenas vão estar sendo manipulados pelos jesuítas. É uma obra que vai mostrar toda essa batalha entre igreja, entre a religiosidade e o racionalismo e a administração pública do Marquês de Pombal. Então, esse texto em que Basílio da Gama vai dedicar ao irmão do Marquês de Pombal vai trazer
como um dos assim antagonistas, tá? O padre, o jesuíta, que casa-se com uma indígena, tem um filho indígena e quer que o filho assuma o poder da tribo. É por isso que nós vamos ter uma história de amor sendo interrompida de Lindóia e o seu grande amado chefe da tribo. E aí é nesse processo que, para conseguir o poder, né, da tribo, e usa-se aí a tribo em prol, né, da defesa dos jesuítas, por isso essa guerra travada entre, né, o exército do Marquês de Pombal mais, tá, esses indígenas que vão proteger o padre Balda. Ele vai, sem dúvida, tentar manipular Lindóia, uma das índias mais belas também da literatura, a casar-se com seu filho, mas ela prefere a morte, já que inclusive o seu amado morreu em guerra e em batalha. E é um dos trechos mais lindos do poema épico, é a morte de Lindóia. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu, que deixa os céus no campo. A irmã, por entre as sombras do alvoredo, busca com a vista e treme de encontrá-la. Entram, enfim, na mais remota e interna parte do antigo bosque, escuro e negro, onde ao pé de uma lapa cavernosa cobre uma rouca fonte que murmura, curva lotada e jasmins e rosa. Este lugar silencioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Esse é um trecho emblemático, que é a morte de Lindóia. Ela prefere morrer do que viver obrigada. Um amor por interesse e um casamento que vai levá-la ao sofrimento. Ainda temos o poema épico Caramuru, a invenção do Brasil, que rendeu até filme global, viu? Caramuru é uma obra que vai contar a história do naufrágio, né, de Diogo Álvares, e vai contar o surgimento e o descobrimento da Bahia. E essa relação do homem europeu, Diogo Álvares, com índias, principalmente Paraguaçu. Essa relação do homem civilizado, não é, com o indígena, que vai ser mostrado como um aculturado ou muitas vezes um indício do bom selvagem, por isso alguns traços pré-românticos. É nessa obra Caramuru que nós vamos perceber toda essa construção inicial, né, dessa brasilidade, dessa perspectiva de nação que vai começar a iniciar aí a ser apresentado, nativa, a flora, né? Então Caramuru poderia ser um bom poema épico para começar a compreender como, né, o processo do índio nativo, né, e todo esse processo de descobrimento brasileiro, que a gente já estudou sobre isso no quientismo, né, pseudo-descobrimento brasileiro, que na verdade o Brasil já existia. É por isso que a gente fica por aqui com Caramuru, mas olha, ainda tem Silva Alvarenga com Glauda, viu? Vale a pena maratonar algumas dessas obras e entender um pouquinho desse universo. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês e que não quer calar, tá? Vocês seriam capazes de viver na íntegra tudo aquilo que os poetas árcades viveram em suas poesias, esse idealismo de um lugar tranquilo e ameno? Perto da... porém quase que eu não encosto nela, né? Olha a percepção, né?